Sou Vítor Gomes, eu moro em Santarém, nasci numa aldeia aqui perto, na freguesia de Almoster, e vivi em Santarém desde os 10 anos de idade. Na minha aldeia fui o primeiro a vir estudar para a cidade e nessa altura não havia transportes, estávamos em pleno Estado Novo, em pleno fascismo, havia dificuldades em tudo e nos transportes também. O que é que acontecia a um miúdo de 10 anos como eu para vir estudar para o liceu? Tive que ficar hospedado num quarto, a viver sozinho, num quarto alugado. Essa experiência, está claro, veio dar em coisas más. Eu entrei no liceu com ótimas notas, mas 2 anos a viver sozinho em Santarém provocaram que o meu percurso académico tenha corrido muito mal. E então, aos 12 anos, eu já andava aqui por esta travessa e a trabalhar aqui bem perto. Quando, no dia que soube, ou que a minha mãe soube que eu não tinha passado o ano no liceu, disse assim: tu vais ter que fazer qualquer coisa, não podes ficar em casa. Aí, o que é que aconteceu? Viemos pela cidade e passámos em frente à espingardaria e tinha na montra um pequeno cartaz que dizia: precisa-se marçano. O marçano era o moço de recados, era o miúdo que andava a fazer os recados, que ia ao correio, que pronto, fazia tudo o que era preciso fazer na rua, não sei. E então entrei e perguntei se servia e eles disseram: serve sim senhor, então não serve porquê? Quando é que quer começar? Então posso começar já amanhã. E no dia seguinte eu estava aqui. Trabalhei aqui dos 12 anos até aos 28, comecei por ser o marçano, que andava a recados, e acabei por ser o chefe do pessoal. Éramos poucos, éramos 3 ou 4 empregados, mas eu era o responsável, na ausência do dono, eu era o responsável por tudo o que se passava aqui na casa. Nesta casa eu entrei uma criança, sem dúvida nenhuma, e os meus pais foram o empregado mais velho que cá estava e o patrão mais velho que cá estava. Foram eles que me deram muita da educação que eu tenho, foram eles que me entregaram, porque indiscutivelmente eram eles os meus orientadores, porque eu só ia à casa dormir, fora disso estava sempre aqui. Entrava aqui de manhã, saía daqui à noite, nessa altura trabalhava-se no comércio 48 horas por semana, e estávamos sempre aqui, né? Esta casa vendia armas para a caça e vendia materiais para a pesca desportiva. E então o que nós fazíamos aqui era atender os clientes, mostrar-lhes as armas, conhecer as marcas, os fabricantes, de onde é que vinham, e saber dar aos clientes toda a informação sobre a arma, de forma que ele fosse satisfeito com aquilo que queria realmente para casa. E isso foi uma coisa que eu assimilei facilmente. E eu, quando foi assim aos 18 anos, já substituía o empregado mais velho, já o substituía bem, porque tinha já todo o conhecimento, pela minha curiosidade. Eu sou um bocado autodidata, sei um pouco de tudo e sou especialista em nada. Portanto, sou um bocado autodidata e interesso-me pelas coisas. Eu agarrava nos catálogos, lia os catálogos, coisas que os outros não faziam. Eu lia os catálogos e via de onde é que aquilo vinha, quem é que fazia, quais eram os materiais aplicados. Era fácil para mim dizer aos clientes: olha, isto é melhor que aquilo, porque isto é daqui, aquilo é daquela, e por aí fora. Nessa altura eu caçava-se em tudo que era sítio, agora não. Mas agora existem reservas de caça, mas nessa altura caçava-se no campo, em qualquer local do campo, se podia ir caçar, desde que estivesse devidamente licenciado, podia caçar onde quisesse. Estive aqui desde 69 até 84, por aí, até 84, por aí, sim. E claro que vivi aqui o 25 de Abril, foi vivido aqui à porta, porque foi uma alegria imensa para toda a gente,
E nós, neste caso, como vendíamos armas, imediatamente veio a polícia mandar fechar a coisa, fechar estas grades que estão aqui, tiveram que ser fechadas, não fosse haver algum assalto por causa do aquele burburinho que se criou com o 25 de Abril. Os tempos antes do 25 de Abril eram bastante difíceis, principalmente nas aldeias onde eu vivi, onde eu nasci, era muito difícil. Todos eram muito pobres, o trabalho na minha aldeia era essencialmente arrancar pedra do chão para mandar para a cidade para as construções. Todas as pessoas trabalhavam ou na pedra ou nos seus terrenos. Havia uma dificuldade na educação, por exemplo, da minha aldeia para irmos à escola, nós fazíamos 3 km a pé, mas 3 km a pé por meio de mato, sem haver estrada, não havia uma estrada, havia apenas um carreiro, onde não passava nada. E nós tínhamos aulas de manhã até à noite, era até que a professora se lembrava. Portanto, normalmente era sempre desde as 9 da manhã até começar a pôr o sol. Quando se começava a pôr o sol, vínhamos para casa. Portanto, quando era naquela altura da primavera, aquilo era uma série de horas de aulas que nós tínhamos. E depois tínhamos que voltar já quase de noite, ou às vezes de noite, a voltar para a aldeia, em grupinhos de 3 ou 4 miúdos com 7 e 8 anos, mas que se faziam homens assim. Nos direitos. Ninguém podia falar de nada que não fosse aquilo que toda a gente podia aceitar. Era fácil, alguém que dissesse mais qualquer coisa sobre o Salazar, era fácil que no outro dia estivesse lá a polícia à porta, porque havia uma rede de informadores não oficiais que controlavam tudo o que se dizia nas tabernas e estavam sempre atentos. E quando havia algum que dizia lá, isto é assim porque tal, o informador comunicava lá e a polícia aparecia. Pronto. Eu tive a oportunidade de escrever um livro onde faço mais ou menos a minha autobiografia, mas cruzada com uma história de ficção. Onde essa história de ficção é a história da luta de militantes do Partido Comunista na zona de Santarém, e principalmente na zona onde eu morava. A história é de ficção, sem dúvida nenhuma, mas foi uma forma de eu dar algum interesse ao livro. Estar só a contar a minha história também era pouco importante. Mas naquele caso, há duas histórias paralelas que se cruzam. E por vezes as personagens de um lado, sendo fictícias, vão falar com a personagem verdadeira que sou eu. Por vezes isso acontece na história do livro. E aí eu retrato bastante a vivência das pedreiras, a vivência dos operários que pouco me ganhavam para comer e muito menos para ter outros benefícios, que não fossem umas botas assim uma vez por ano. Entretanto, quando vim para a cidade, algumas coisas se alteraram. A vivência aqui já não era tão difícil. Aqui a dificuldade antes do 25 de Abril já era mais da liberdade. Não? Já não era a falta de comida ou a falta de trabalho, isso até havia, mas a liberdade essa notava-se. E até um jovem como eu, aos 15, 16 anos, comecei a notar essa falta de liberdade. Porque nós não podíamos dizer, estamos a ganhar pouco, porque vamos ali perguntar ao Ministério do Trabalho se o que eu estou a ganhar é o que está certo, e quando chegavas à loja já o patrão sabia que tinhas ido ao Ministério do Trabalho perguntar aquilo, se não estavas contente pudesse andar. Isto acontecia normalmente. Eu tinha uma condição interessante, que era ia ao Sindicato do Comércio, que era controlado pelos patrões, receber uma pensão de 100 escudos. Eu tinha uma pensão de 100 escudos que ia receber, e era o Sindicato do Comércio que pagava, embora fosse da Segurança Social. E em determinada altura o Sindicato do Comércio foi tomado, entre aspas, por pessoas que não eram afetas aos patrões.
E então o Sindicato do Comércio foi inclusive um dos fundadores da CGTP Intersindical. E então eu ia lá buscar isso e comecei a ver lá nos placares vários telegramas que eram enviados pelo sindicato para o Ministro da Justiça e para vários departamentos a pedir a libertação de um preso que era sindicalista. O sindicalista dos bancários, que era o Cabrita, que tinha sido preso por ser sindicalista. E estava no Forte Peniche em prisão. E os outros sindicatos, que não eram controlados por patrões, estavam a fazer uma pressão para a libertação desse... Aí eu tive os meus primeiros contactos com o não ser de acordo com o que estava aqui. Comecei a ver que afinal há pessoas que não estão de acordo com isto. Afinal há pessoas que fazem mais qualquer coisa. Bom, e daí, por aí se fez o percurso. Quem viveu nessa altura sabe o que era viver com medo. Muitos tinham medo e poucos tinham coragem de assumir a revolta. Porque o estar num café, ali no Café da Brasileira, que era aqui no largo, aqui ao lado, onde se juntavam normalmente os empregados de escritório, se juntavam alguns operários e se juntavam os negociantes de gado. Era naquele café. Isto era interessante, que Santarém tinha três cafés e em cada café 3 grandes cafés. E em cada um deles as classes sociais estavam separadas. No central eram só os doutores, os engenheiros e os advogados. No Portugal eram mais os empregados bancários e aqui no Brasileira eram os negociantes de gado, da parte da manhã era ali que faziam os negócios e, portanto, à hora do almoço, todo o pessoal que trabalhava no comércio, nos escritórios, não sei o quê, era ali que ia tomar o seu café. E não é fácil estar numa mesa de amigos e estar sempre com medo. Se vai dizer alguma coisa, se alguém na mesa do lado, ou até na própria mesa, é alguém que não pode ouvir aquilo que me está a apetecer dizer. Essa sensação de viver assim não era fácil. Não era fácil, porque a gente tinha um grupo de amigos e dentro do grupo de amigos, não sei o que, aquilo, a guerra colonial, começou-se a falar da guerra colonial e não sei quanto. Mas falava-se, mas cuidado, mas cuidado, olha lá se aquilo que está claro, não é o não sei quem, não. Pronto. Era difícil, nestes termos, ter uma vivência normal. E quem hoje diz assim, antigamente é que era bom, meus amigos, não viveu nesse tempo, porque senão não diria uma coisa dessa. A liberdade é uma coisa que não tem medida. A liberdade cada um toma a sua. E uma das vantagens de ser livre é poder dizer que antigamente era melhor. Quem diz isso só pode dizer isso porque eu e outros como eu fizemos alguma coisa para que eles possam dizer isso. Porque antigamente eles não podiam dizer. Eles não podiam dizer, no tempo do rei era melhor. Não, porque, no tempo do Carmona era melhor. Não pode, nunca podia dizer. E então, uma das boas características da liberdade é essa, é que até os que são contra a liberdade podem dizer que são. Isso é bom. A Revolução do 25 de Abril, com tudo o que teve de bom, foi também uma coisa que as pessoas abraçaram espontaneamente. É verdade que no dia 26, Santarém estava cheia de gente alegre. Aquela gente que andava aí triste e vestida de cinzento, estava alegre a cantar, a dar abraços a quem nunca tinha visto. Foi uma coisa linda. E essa coisa linda fez com que toda a gente começasse logo a falar do coisa, porque a falar do que lhe apetecia, porque percebeu que o resto já não existe. E como o resto já não existe, vamos dizer aquilo que pensamos. E foi eufórico aquele mês, diria, aqueles dias até o 1º de maio, até o 1º de maio, foi uma coisa eufórica. O 1º de maio foi algo que não se repetirá vez nenhuma, porque foi uma multidão enorme. E embora tenha havido outros 1º de maio com muita gente em Lisboa, mas como aquele
não há mais. Não. Porquê? Porque havia uma sede de liberdade. Toda a gente tinha sede de gritar e dizer que basta e que agora nunca mais vai ser assim. E portanto, toda a gente se juntou para comemorar aquele que é o Dia do Trabalhador e o dia 1º de Maio. O conhecimento do 25 de Abril, para mim, até foi um pouco antes do dia 25 de Abril, porque eu era um ouvinte quase todos os dias da Rádio Moscovo, em Ondas Curtas. E a Rádio Moscovo, em Ondas Curtas, há alguns dias, eu diria que há algumas semanas já, dizia que algo estava para mudar em Portugal. E tanto que houve, em 16 de março, ali uma tentativa de golpe das Caldas, e eles sabiam isso porque eles no próprio dia noticiaram. E então eu andava a ouvir aquilo atentamente e não fiquei surpreendido quando às 8 da manhã liguei o meu rádio em casa e ouvi o Rádio Clube Portuguesa dar uma música estranha. E eu assim, mas o que é isto? Então o que se passa, hein? E daí não sei se um quarto de hora de música que aquilo esteve a dar, aquela marcha militar, veio o comunicado do movimento das Forças Armadas. E aí eu dei um grito, até acordei o meu pai, que ainda estava a dormir, e disse, já está, foi hoje, está contente, já está, não sei o quê. E imediatamente preparei-me para vir para Santarém e vim para Santarém. Vim para o trabalho às 10 horas foi mandado fechar pela polícia e aí eu voltei para a aldeia para comemorar lá na aldeia, para tentar, porque lá eles estavam mais atrasados e então eu achava que já tinha mais alguma politização do que eles e então eu fui para lá para tentar fazer lá a festa e fizemos lá uma festa de acompanhamento do 25 de Abril. Depois, o dia 26 foi quando regressaram os militares da Comuna de Salgueiro, quando regressaram no dia 26, aí sim foi a cidade em peso, toda a gente esteve na rua, esperar os carros de combate à saída de Santarém, viemos todos, e eu digo viemos porque também estive no local e tenho até uma fotografia desse dia. E viemos para o Largo da Câmara, onde se fez a primeira vez os primeiros discursos da liberdade e onde se até nomeou logo uma comissão executiva para a Câmara Municipal e se começou a viver este 25 de Abril. Sempre tive algum gosto por escrever algumas coisas. No período revolucionário fiz alguns artigos para alguns jornais do âmbito político e sempre gostei de estar a escrever. Eu posso dizer que o primeiro livro comecei a escrevê-lo uma série de vezes e o que me deu mais desgosto foi que quando já tinha 100 páginas perdi o fecheiro no computador, não sei o que é que lhe aconteceu, desapareceu e eu voltei a reescrever tudo, claro que já não foi a mesma coisa, mas pronto. Os 2 primeiros livros, a intenção foi deixar o meu património de vida. Então, baseei-me nessa história de vida que eu tenho, porque viver sozinho aos 10 anos num quarto alugado é suficiente para se ganhar história de vida. Veio-me aquela vontade de dar isto a conhecer. Eu já tinha aquilo pronto. Um livro pronto, eu gostava de dar isto a conhecer, como é que eu faço, como é que eu não faço, e fiz uma edição de autor daquilo. Gastei dinheiro, não recuperei o dinheiro que gastei, mas isso é pouco importante, porque eu deixei o património, que isso que é importante para os meus filhos lerem um dia e dizerem assim, este gajo era mesmo uma coisa. Porque eu sou um autodidata, como já tinha dito, os meus estudos académicos ficaram no 2º ano do liceu, não passaram daí. Mas eu nunca parei de estudar, e estudar para mim é ler, eu nunca parei de ler, li sim muito, muito e muito. Li muito romance, e li muito livros técnicos e li muito de outras coisas e fui adquirindo conhecimentos. Eu penso que isso é tão importante como andar na escola, o aprender conhecimentos. Não é por acaso que eu começo como marçano
e hoje sou técnico de informática, sou técnico de software certificado pela Microsoft, sem nunca ter andado na faculdade, nem nada que se pareça. Portanto, isso quer dizer apenas que o que é importante é nós querermos fazer as coisas e ter a cultura necessária. Se quem não tem cultura, não há que não consegue fazer. Os livros na minha vida entraram também muito cedo, porque mesmo quando tínhamos 10, 11 anos, estava no liceu, quando saía do liceu passava na biblioteca e ia buscar um livro para ler. Tinha sempre 8 dias para ler o livro, ao fim de 8 dias levava aquele, trazia outro e sempre fiquei entusiasmado por ler. Nessa altura lia, está claro, todos os Júlio Vernes e por aí, todas aquelas coisas infantis que toda a gente lê. Depois, com a continuação, eu passei a comprar. Pronto, passei mais a comprar livros. E é verdade que a seguir ao 25 de Abril, que é a parte onde eu compro mesmo livros e leio muitos livros, havia uma grande oferta de livros dos autores clássicos, do marxismo e não sei o que, eu devorava aquilo tudo. O que me marcou, e acabei de comprar na última feira do livro, porque já não tinha perdido, o livro que me marcou foram Os Subterrâneos da Liberdade, do Jorge Amado. Eu li isso na cama do hospital, tinha partido uma perna, ofereceram-me aquilo, e foi o livro que eu mais gostei. O livro que são três volumes. Este ano, na Feira do Livro, olhei para aquilo e disse assim, eu quero isto em casa, que eu quero voltar a ler. Até porque agora vou ler isto, 40 anos depois, eu tenho outro pensamento sobre as coisas e vou ler isto de uma forma diferente. E estou agora a começar outra vez a ler Os Subterrâneos da Liberdade. Mas eu dava sempre primazia a autores portugueses. Li tudo o que era Alves Redol, li tudo o que era Pereira Gomes, também há alguns mais clássicos, essa Queiroz e por aí, mas gostei sempre muito do neorrealismo português, e então isso, eu devorava isso tudo. O segundo é a continuação do primeiro, não tem nenhuma história nova, é a continuação da história, só ela está dividida em duas partes. Na primeira parte do livro é até eu entrar para o liceu, 10 anos, e depois a segunda parte é até o 25 de Abril, e ficou aí. O último livro, que se chama Fruto da Sociedade, retrata um pouco a marginalidade provocada pela sociedade às carências dos bairros pobres de Santarém. Portanto, eu inspirei-me nos casos reais que eu conhecia e depois fui romanceando a coisa. O livro trata de uma criança que é filha de uma prostituta e que é criado à sua custa. Ele, em vez de ir à escola, vem para a cidade, rouba fruta numa mercearia, come um gelado ali ao lado e é criado sozinho. A minha ideia, quando comecei a escrever, era o percurso de um miúdo que é abandonado pelos pais. O que é que lhe vai acontecer? Era essa a minha intenção. E pronto, e aquilo tem uma história de amor pelo meio, e tem um filho que ele não conhece, e depois vai conhecer muitos anos depois. Portanto, tem todo este enredo, que não é só o assalto, inclusive o assalto é o menos da coisa. Porque o que é importante ali na coisa é porquê é que ele vai fazer um assalto. É porque a sociedade o rejeita, tanto antes como depois. Porque quando ele veio da prisão queria trabalhar, se lhe têm dado trabalho, ele deixava de estar a trabalhar. Já estava a trabalhar. Mas o problema foi que rejeitaram-no porque era um presidiário, ex-presidiário. Ainda há na nossa consciência, na nossa formação, que um criminoso uma vez, criminoso para sempre. Mas não. Quem paga, foi condenado, cumpriu a pena, não deve nada à sociedade. Deve ser aceito como qualquer outro. Mas não é o caso. O livro tem uma coisa interessante. O livro começa pelo fim. Portanto, o livro começa pelo fim. As primeiras frases do livro são o final da história. E depois está preparado para continuar.
Porque é claro que se alguém faz um assalto e leva €500 mil, a polícia há de andar atrás dele. Portanto, agora eu estou nessa fase do que é que o polícia anda a fazer e o que é que ele anda a fazer para fugir ao polícia. Pronto, essa fase só será para o próximo livro. Isso é uma boa questão. Se você tem €1 milhão ilegais, que não consegue justificar, não os pode gastar. Não é possível gastá-los. Não. Então, lá vamos outra vez à parte do crime. Mas se ganhava, por exemplo, você no euro milhões? Se eu ganhava, se era legal? Se eu tinha €1 milhão que era legal, isso era fácil de gastar um instante. Não, mas é claro que se eu tivesse agora uma importância interessante, é claro que os meus filhos ficariam melhor e eu descansaria mais, mas pronto, isso são os sonhos. O outro dizia que o sonho que manda a vida, mas a minha ainda não tem que mandar muito. É preciso trabalhar. É verdade. Os meus filhos foram educados de uma forma, penso eu que, muito aberta, muito liberal. Cada um sempre fez mais ou menos o que quis. Nunca com obrigações nenhumas, a não ser aquelas mínimas, né? E dos 4, só a mais nova está a frequentar um curso superior. Os outros terminaram os seus percursos e foram trabalhar. Mas também não deixo de dizer que até a mais nova, que está a tirar a licenciatura, a prenda que eu lhe dei aos 18 anos foi ir trabalhar para o Pingo Doce. No dia que fez 18 anos, ela já estava a trabalhar lá. E todos os outros foi mais ou menos assim, de uma forma ou de outra, ou pela minha presença ou pela minha ausência. Pronto, que isso são casos que são pontuais. Todos eles seguiram os seus caminhos à sua medida. E hoje todos têm as suas próprias vidas, todos trabalham, todos têm os seus filhos. Não houve nenhum que dissesse assim, não, tens que estudar e tens que não sei o quê. Não. Mas também não houve nenhum que eu dissesse assim, não vais estudar para ir trabalhar. Não, também não. Agora, quando chegou o rapaz, o único rapaz que eu tenho, quando terminou a escola secundária, e ele disse, agora acabaste a escola secundária, o que é que vais fazer? Então agora vou fazer umas férias e tal, e depois logo penso, mas férias? Não, tu não ganhas, não tens dinheiro, como é que vais de férias? Tu vais, mas é arranjar trabalhinho, e depois com o dinheiro do trabalho vais de férias. E não precisei dizer 2 vezes, eu no outro dia já tinha arranjado trabalho para poder ir de férias. Pronto. E o meu princípio foi sempre este assim, eu não ando aqui a trabalhar para vocês estarem em casa de perna cruzada sem fazer nada. O meu pai também não me fez isso. O meu pai pôs-me a trabalhar aos 12 anos. E esse já não me deu a oportunidade de estudar outra vez, porque acabou ali, porque ele sabia também que era difícil, não é? Para eu poder estar em Santarém, ele passava fome lá na aldeia, não é? E, portanto, e talvez por esse motivo, talvez porque passei esse bocado, fui sempre um bocado pragmático nesse assunto. Vocês têm que trabalhar, seja no que for, depois amanhã mudam para outra coisa. Também foi assim que aconteceu. Agora, se não tiverem nada para fazer, aquela história de que os meninos agora estão em casa dos pais até aos 30, não tive nenhum desses. Esta é a Sociedade Recreativa Operária e entre vários hobbies que eu tive foi entrar nesta casa. Há meia dúzia de anos atrás convidaram-me para pertencer aos corpos gerentes e eu aceitei, vim para aqui e tenho andado aqui a desenvolver as atividades e a manter esta casa a funcionar, que bem merece. Estive 11 anos a trabalhar nas peças e acessórios da Toyota. Aí tive contactos com a informática, aí tive contactos com outras pessoas e com o meu espírito curioso. Se calhar será bom dizer que tenho um hobby que é curioso, muito curioso, que é ser radioamador.
O radioamador é um técnico, é um interessado pela tecnologia e é uma pessoa que está sempre a querer aprender. E eu, imbuído dessa vontade, na Toyota também estive sempre a tentar aprender, e quando apareceu a informática, em 1986, que aparecem os computadores, eu dediquei-me àquilo com unhas e dentes, de noite e de dia, a tentar perceber como é que aquilo funcionava, mas tudo autodidata, nem tive ninguém a ensinar. Em 95 deixei a Toyota e fui trabalhar por minha conta na área de software de gestão. Já tinha alguns conhecimentos, fiz algumas formações, algumas certificações e daí até agora tenho trabalhado com essa vertente do software. A chegada aqui, ainda antes disso, passei por uma outra associação, que é uma associação de radioamadores cá em Santarém também. Ainda tive 10 anos como presidente lá, e onde fizemos umas coisas muito interessantes. E depois vim aqui à SRO, convidado para entrar aí nos corpos gerentes, e com muito prazer cá tenho andado a realizar eventos, a tentar manter esta casa aberta, a funcionar e com muita atividade, que é aquilo que precisamos mesmo nesta cidade. Bom, esta associação, como disse, foi fundada em 1915. O seu patrono é o Padre Chiquito. O Padre Chiquito foi um benemérito dos operários, que morreu no século XIX e deixou no seu testamento uma parte da sua fortuna para os operários da cidade. Todos os operários que provassem ter fracos recursos poderiam receber uma pensão, ou seja, ele foi o iniciante da segurança social em Portugal, porque não havia nada disso e aqui em Santarém já havia alguém que recebia uma pensão se tivesse. Depois, temos aqui nesta parede o Diamantino Faustino. Este Diamantino Faustino foi um dos presidentes desta associação e que foi preso pela PIDE e acabou morrendo 4 meses depois de sair da prisão. Portanto, é um dos coisas. Esta é a galeria dos presidentes, portanto, todos os presidentes antigos têm aqui a sua fotografia. E é de notar que as últimas duas são mulheres. Pela primeira vez, houve 2 mulheres presidentes nos últimos anos. Neste caso, quando esta senhora foi presidente, eram 5 mulheres na direção. Esta fotografia dos fundadores da associação, esta é de 1915, há um investigador que tem estado a fazer um trabalho muito interessante e que já conseguiu identificar 2. Já sabe quem são 2 deles e está a fazer uma investigação sobre o movimento operário em Santarém no início do século XX e portanto, escusado será dizer que esta associação é de raiz anárquica e também maçónica. Os fundadores eram anarquistas ou republicanos daqueles do final da monarquia e temos, inclusive na nossa bandeira, tem os símbolos da maçonaria. É uma coisa interessante, é que o dia 1 de maio sempre foi comemorado, embora o Estado Novo não deixasse, aqui sempre foi comemorado, sempre se foi ali pôr flores no Padre Chiquito. Portanto, os operários, nomeadamente os tipógrafos, por exemplo, não trabalhavam ao dia 1 de maio. E então eles iam ali pôr uma coroa de flores, porque nós ainda fazemos isso, portanto, todos os anos no dia 1 de maio, alguém vai ali colocar uma coroa de flores no Padre Chiquito. Aquele monumento foi inaugurado em 1919, se não tenho erro, e vieram milhares de pessoas de Lisboa assistir à inauguração daquilo, que é uma coisa interessante. A associação agora tem muitas atividades. Tem música, tem dança, tem ginástica, tem pilates agora ultimamente, tem os seus jantares temáticos, concertos. Tivemos nos últimos dias um concerto de piano e um concerto de hard rock,
portanto, somos ecléticos, abrimos as portas a toda a gente e vamos fazendo sempre de forma a que, pelo menos 2 vezes por mês, temos sempre alguma coisa a um fim de semana aqui na associação. Para além de as aulas que há todos os dias, aulas de personal trainer, das mais variadas coisas. E estamos sempre abertos a outras, qualquer outras que apareçam. Estamos sempre abertos a arranjar um espaçozinho para que se faça outra coisa. O principal é, sem dúvida, não desistir e acreditar. Isso é o essencial. Se eu acreditar que sou capaz, eu vou conseguir. Agora, tenho que trabalhar para isso. E onde se aprende mais é no trabalho. No trabalho, na convivência com as pessoas e no executar as tarefas. É aí que se aprende. A cadeira da escola pode-nos dar alguma teoria, mas se depois nós não aplicarmos na prática, dificilmente conseguiremos chegar a algum lado. O inverso, eu só tenho prática, então não tenho nenhuma teoria, também não funciona. É preciso também estudar. E para mim, o estudar não é só andar na escola. Eu tenho um problema, vou procurar a solução. Vou para aqui aos livros, houve já alguém que teve este problema. E então vamos lá. E hoje em dia, com a fonte de informação mundial que nós temos, só não estuda os problemas quem não quer. Porque é só chegar ao chat GPT e dizer que sim. Pronto, mas eu penso que o essencial é mesmo acreditar. Acreditar e acreditar.